Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Ela não era brilhante, a mensagem não era suficiente para os programas educacionais que eles tinham naquele dia. Eles estudaram para saber que havia um Deus, e eles aprenderam que ele era grande, e eles tentaram se engrandecer com ele, quando o caminho para cima é sempre para baixo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em São João, capítulo 17, versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Grande Criador, novamente pedimos ao Senhor que nos capacite com unção e inspiração para que o povo possa tirar um bom proveito da palavra, que todos juntos possamos aprender o que o Senhor está fazendo por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar hoje sobre a unidade de Deus e do homem. Muito bem, vamos agora a esta meditação. Nós temos alguns parágrafos aqui do irmão Brana. Estamos preparando, fazemos aqui uma base para dentro de alguns dias podermos trazer aí uma série de mensagens sobre o Logos. Mas estamos apenas fazendo uma base por enquanto. O que é Deus. A unidade de Deus e o homem. A era de Esmirna, 138, irmão Brana diz: o que acabamos de expor seria mais facilmente compreendido por todos se todos crescem na doutrina da unidade de Deus. Talvez você pergunte por que falar tanto em unidade. Nós estamos em tempo de unidade. A igreja
ela tem que estar em unidade. Os lares têm que estar em unidade, os casais têm que estar em unidade. E nós não podemos nunca tomar uma unidade falsa, certo? Temos que tomar a unidade que a Bíblia expõe para nós, nos ensina, nos adverte. Eu estava pensando, irmão Brana nunca pregou, pelo menos nunca tivemos uma mensagem que ele pregou, a deidade das duas pessoas. Eu creio que ele nunca vai pregar isso. Nunca pregou e nunca você vai encontrar. A deidade do Pai e do Filho, como sendo pessoas distintas. Um é Deus e outro não é Deus. Estou falando isso porque os dualistas, eles se firmam nisto, que o Pai é Deus e o Filho não é Deus. Eles nunca conseguiram ver que o Filho era o único meio pelo qual Deus pode ser visto. Você quer ver Deus, você não pode ver Deus em outra coisa, senão no Filho. O Filho diz, quem me vê a mim, vê o Pai. São coisas que nós aprendemos há muitos anos, mas ainda estamos precisando a cada momento aproximar mais desta profundidade na fé, desta crença da deidade, do único Deus. Então, essas doutrinas seriam mais facilmente compreendidas, como o irmão Brana disse, se todos crescem na unidade de Deus. Mas você sabe, unidade é uma coisa que você une com a outra, certo? Unidade é isso. Você pega uma mulher e une a um homem, aí formou uma unidade. Mas é uma unidade composta. Tem que se ver isso. É uma unidade composta. A unidade de Deus, Pai e Filho, ela não é composta. Porque quando você vê o Filho, você vê o Pai. E na unidade de marido e mulher, são unidade de duas pessoas. Então, esta é uma unidade composta. Quando você vê o marido, você não vê a mulher. E Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, é só para mostrar para nós, o irmão Brana pregou, foi sobre isso. O irmão Brana não pregou essa dualidade que eles pregam por aí. O irmão Brana pregou a unidade. Você vê, ele nunca pregou a dualidade na única igreja. A mensagem que eu tenho aqui chama-se unidade, mas não tenho nenhuma a dualidade. Nenhuma mensagem que ele prega e que poderia pregar sobre o Pai e o Filho. Não tem nenhum problema, porque o Pai, sempre você tem que saber que é espírito invisível, imortal. O Filho já é aquela manifestação do Pai. É aquele que saiu do Pai para poder mostrar o Pai, porque o Pai não pode ser visto. Então o Filho veio para mostrar o Pai. O único lugar de você ver o Pai é no Filho. Isso não forma duas pessoas, isso forma uma unidade. Olha, a unidade marido e mulher, pela Bíblia, os dois são um. Então é uma unidade, mas é uma unidade composta. A unidade do Pai e o Filho e Espírito Santo é uma unidade simples. Ela não é composta de três pessoas na divindade, como tem os trinitarianos, nem de duas pessoas na divindade, como tem os dualistas, que uma pessoa é Deus, Pai, e a outra pessoa não é Deus, que é o Filho. Quer dizer, esse tipo de mensagem não foi mensagem pregada pelo irmão Brana. Contudo, o povo engole tudo isso, porque eles não têm revelação. Para você crer num só Deus, tem que ter revelação. O irmão Brana diz que não é pelo estudo, não é nem por você colocar versículo perto de versículo. Ele diz é por revelação, porque você não pode ver dois nem três, tem que ver de toda forma um só. Então, tem que ter revelação para tudo isso. Então, essas coisas que pregamos
seria mais fácil entendidas se todos crescem na unidade de Deus. Olha, a unidade de Deus. Deus é espírito, não é visto. Então, vem o filho, aí o pai une ao filho para poder ser visto. Isto é uma unidade. Por isso, quem me vê a mim, vê o Pai. Tem outros versículos que também poderíamos usar. Uma coisa tem que ser claro. Nós usamos versículos que o irmão Brana usava. Os versículos que os dualistas usam são os versículos que Testemunho de Jeová usam. São as pessoas que crêem em 2, em 3, é que usam os versículos que eles usam. Então, para fazer claro a vocês, estes são os versículos que o irmão Brana usou. O irmão Brana nunca ia usar um outro versículo que mostrasse um pai separado do filho, a menos que ele explicasse aquilo para nós. Porque tem que haver uma explicação, porque se fala Pai, Filho e Espírito Santo. Então tem que se explicar. Por isso até o batismo e de ensinar as nações. Você não pode ir batizá-las falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E se você não ensina o que é Pai, Filho e Espírito Santo, então você batiza errado. Chega lá e batiza as pessoas falando Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, elas têm que ser batizadas em nome deste Pai, que é o mesmo nome do Filho, é o mesmo nome do Espírito Santo. Isto é o que a Bíblia mostra, é o que o irmão Brana pregou. Certo? Então a gente tem que ver o Deus invisível, que é Espírito, e esse Deus invisível tinha um corpo para ele poder se manifestar. E se todos crescem na doutrina da unidade de Deus, seria muito mais fácil para compreender as Escrituras. Seria mais fácil para compreender a própria mensagem, porque, vede, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. É tão claro. Aí você vai em Lucas 2,11, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo, o Senhor. Se tem um só Senhor, como poderia ter nascido um filho à parte de Deus? Certo? Não. O filho é o corpo de Deus. É o corpo no qual Deus é visto. Você não compreende estas coisas porque você é mortal e não pode ver a maneira de Deus se revelar. Quando o irmão Brana falou sobre Timóteo 3,16, que grande é o mistério da piedade, ele diz, é um mistério. É um só Deus, é um mistério, mas é verdade. É assim que você encontra irmão Brana pregando. O irmão Brana nunca diz, é um mistério, duas pessoas, porque os trinitarianos dizem, a trindade é um mistério. Os dualistas dizem, olha, também é um mistério, porque é um pai e um filho à parte. Eles nunca viram que o filho é o corpo do pai, desde o princípio. Aí a gente teria que entrar no Logos, para poder explicar isso para vocês. Mas vamos aqui ver a unidade de Deus e o homem. Você sabe que o homem perdeu a unidade, o companheirismo com Deus. Quando ele pecou, ele perdeu o companheirismo com Deus, perdeu a unidade. É como marido e mulher quando perde a unidade. Eles não estão bem, eles perderam o companheirismo, perdem aquela unidade. Adão e Eva, eles perderam o companheirismo com Deus. Precisava de Deus vir aqui outra vez para poder voltar-nos àquele companheirismo. Foi por isso que Deus veio em carne. É por isso que você encontra o Filho, que era o corpo que tinha que morrer para poder nos salvar, porque tinha que sangrar, e Deus é Espírito, não sangra. Então tinha que sangrar. Então Deus se fez homem para poder sangrar, para que nós pudéssemos voltar ao companheirismo com Deus. Nós deveríamos valorizar muito mais o que nós temos hoje, porque o que Jesus fez no Calvário, ele estava levando o homem de volta ao companheirismo com Deus. O homem perdeu a unidade com Deus. Agora, com Jesus Cristo, o homem estava voltando à unidade com Deus. Mas como que Jesus estava mostrando esta unidade? O Pai no corpo dele. O Filho nada pode fazer. É o Pai que está em mim, é quem faz
as obras. Então ele estava mostrando para nós que aquele corpo era o corpo do Pai. É filho porque nasceu de mulher, mas era o corpo do Pai, manifestando Deus para nós, porque Deus é Espírito, você não pode vê-lo. Se você quiser vê-lo, olhe em Jesus. Adoção, confrontos de Efésios com Josué, quando o irmão Brana falou do Dr. Lança e da tradução da Bíblia, Lança, ali nos Estados Unidos, então ele dizendo dele ser um grande mestre, e o Dr. Lança conversou com o irmão Brana, e ele disse, o parágrafo 124, adoção, confrontos de Efésios com Josué. Ele disse, ontem à noite, de pé em sua reunião, irmão Brana, eu vi aquele discernimento. Eu nunca havia visto isto antes na América, na minha terra. Ele disse, estas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. A única coisa que elas conhecem são suas denominações. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados. Disse, eles nem sabem de nada. Ele disse, mas quando eu estava lá de pé ontem à noite, eu disse, agora, irmão Gene, eu simplesmente digo isto com reverência e amor desta maneira. Ele disse, eu disse, aquele deve ser um profeta. Dr. Lança, ele diz, aquele deve ser um profeta. Quando ele ouviu o irmão Brana. Mas quando eu vi que você crê que o Pai, Filho e Espírito Santo não eram três deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és profeta de Deus. Isto era um homem de grande sabedoria, na verdade, com respeito à tradução da Bíblia, mas ele tinha um entendimento melhor do que os trinitarianos, que você vê que a nossa Bíblia veio do padre João Ferreira de Almeida. Então, ela já vem de uma tradução que vem do grego, latim, para o português. E tem que ter alguém que tenha revelação para crer nessa Bíblia, porque o irmão Brana diz que ela é autêntica. O irmão Brana, mesmo mostrando, fazendo algumas correções na tradução da Bíblia, em alguns versículos da Bíblia, que ele diz não estava a tradução correta, e ele fazia a tradução correta naquilo ali. O que o irmão Brana fez, está feito. Agora, hoje você encontra teólogos querendo fazer correção na tradução da Bíblia, quando o William Brana não fez. Então, eles estão errados. Como que eles vão fazer uma tradução hoje na Bíblia, quando o William Brana não fez, e fazer uma correção dessa tradução? Então, onde o irmão Brana corrigiu, nós podemos pregar descansado que aquilo é verdade. Amém. Quando ele diz, não é falando do profeta Isaías, ele mostrou também sobre a tradução, me parece que é Isaías 59. Ele diz, lá diz o Deus da verdade, ele diz, não é Deus da verdade, é o Deus do amém. Então, o irmão Brana sabia disso. Então, nós estamos falando aqui de alguém que conversou com o irmão Brana, um tradutor da Bíblia Lança, conversando com o irmão Brana, e ele diz, quando eu vi que você crê que Pai, Filho e Espírito Santo não eram três pessoas, três deuses, eram atributos, então fiquei sabendo que tu és um profeta de Deus, ou isso não seria revelado para você desta maneira. Ele disse, este é um sinal perfeito, porque este era o sinal que foi dado aos hebreus também. Aí ele disse, você não é um unicista? Dr. Lance perguntando para o irmão Brana. A irmã Brana diz, eu disse, não senhor, eu não sou um unicista. Eu creio que Deus é o Deus Todo-Poderoso e os três atributos são simplesmente três ofícios nos quais o único Deus vivia. Então ele viveu como Pai, ele viveu como Filho e ele vive como Espírito Santo. Entende? Só que as pessoas nunca conseguem ver um só. Eles conseguem ver, ele viveu como Pai é um, como Filho é outro, e como Espírito Santo é outro. Não, ele viveu como Pai, é o mesmo que viveu como Filho, porque o corpo que ia nos salvar
não é o corpo de um filho à parte de Deus, é o filho, tem que voltar lá no princípio, aquele Logos era Jesus Cristo, por isso que é filho, ele veio de Deus, o Logos é o que saiu de Deus, olha para você ver, o Logos era o que ia começar a mostrar Deus em forma, porque Deus, ninguém podia vê-lo. Aqui agora, ele mostrar Deus, por isso o Filho é aquele Logos, para mostrar Deus, porque Deus nunca será visto por ninguém. Você não vê Deus em lugar nenhum, no céu, na terra. Você quer ver Deus? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha no Filho, porque ali está o corpo no qual revela, mostra, é a forma. Porque o Espírito é informe, Deus é Espírito. Por isso, lá ele começou a criar a si mesmo, diz o profeta. Criar a si mesmo era criar o Logos. A si mesmo, não criar um filho à parte, criar a si mesmo. Para que todos pudessem apalpá-lo, vê-lo, mas ele começou com uma luz branca só para ver, até que um dia ele pudesse vir aqui em carne e nós pudéssemos apalpá-lo, como os judeus, no seu tempo, pôde apalpá-lo. Amém? Bem, isso daqui é o parágrafo 125, ainda de confrontos de Efésios com Josué, adoção. Eu quero ler agora a unidade, tem vários parágrafos da mensagem unidade. Só nisso daria para as pessoas entender. Como que pode ser unidade, o Pai é Deus e o Filho não é Deus? Isso não é unidade. Isso é dualidade, não é unidade. Irmão Branham nunca pregou que o Pai é Deus, o Filho não é Deus. Ele vem mostrando que o Filho não é eterno, porque ele está mostrando a forma de geração. Gerou, então se nasceu, tem que morrer. Mas aquele corpo de filho era o corpo do Pai. O Pai é Espírito. Ele só podia ser visto no Filho. Outra escritura que é importante para nós também, importante porque tudo aqui é importante na Bíblia, né? Mas se você pregar uma coisa, se você pregar uma deidade que William Branham não pregou, usar versículos da Bíblia que William Branham não usou para pregar a deidade, você quer mostrar dualidade, porque deidade é o que o irmão Branham pregou, e deidade é tão próximo de unicidade. Por isso eles perguntavam para o irmão Branham se ele era unicista. Eles nunca perguntaram para o irmão Branham, você é dualista? Ou dualista? Vocês devem ver isso aí na mensagem. Nunca perguntaram para o irmão Branham, você é dualista? Se fosse pregado como os demais, os teólogos que andaram com o irmão Branham pregam hoje, e os que estão por aí pregando, se fosse pregado desta forma, ele não ia. Teria que perguntar para o irmão Branham, não, você é unicista? Se fosse pregar como eles, teria que perguntar, você é dualista? Porque eles que estão pregam um pai e um filho. O irmão Branham era confundido com unicista e não com dualista, não com trinitariano, mas ele foi confundido com unicista, porque o unicista tinha a denominação que batizava só em nome de Jesus, só em nome de Jesus. O irmão Branham diz, ele não pode ser seu próprio pai. Então você tem que ter Senhor Jesus, porque Senhor é o Pai é Espírito. O Espírito está no corpo. É uma pessoa abrangendo a divindade, uma pessoa. Você nunca lê na mensagem que o irmão Branham diz que é duas pessoas. Eu não sei como que eles pregam isso e o povo crê ainda. Porque tem que ser enganados. Esse é o espírito do erro, o espírito do engano. Eles pregam que é dois, o irmão Branham nunca pregou que é dois. Então o irmão Branham nunca foi confundido com dualista. Você pode ver que todos os que vêm com esta mensagem, que o Pai é um e o Filho é outro, eles são confundidos com dualista, com testemunho de Jeová. E não com unicista. Mas William Branham era confundido com unicista. Eles olhavam e perguntavam para ele, você não é um unicista? Eu disse, não, senhor, eu não sou unicista. Daqui a pouco eu vou te provar onde ele disse que ele era unicista.
Mas é o outro meio, é o outro lado da moeda. Você quer ver? Unidade 147. Aqui é onde ele vai dizer 147, 148. Mas sou unicista com Cristo. Eu não sou da denominação unicista, mas sou um com Cristo. Unicista com Cristo, é o que ele diz. Está aqui, unidade 147, 148. Agora observe. Mas agora, nisto, Jesus veio e ele era Deus. Se fosse esses irmãos aí que estivessem pregando, você pode ler a mensagem deles. Jesus veio, ele não era Deus. Lê a mensagem deles. Você quer examinar as coisas? Talvez você precise até ficar confuso. Então, olha essas coisas. Ele era Deus. Irmão Branham prega assim: Jesus veio e ele era Deus. Não somente a vida de outro homem, mas a própria vida de Deus, fazendo dele um filho de Deus, colocando de volta na mesma união que antes tinha, antes da queda. Agora estamos obtendo a verdadeira unidade, porque quando o homem caiu, tudo aqui caiu com o homem. O homem é o maior, a forma maior animal. Talvez você possa não entender, mas é a forma maior animal, da vida animal. Somos animais mamíferos e aprendemos isto há muitos anos. Mas tem uma coisa importante: quando o homem caiu, tudo caiu, porque ele era a forma maior. Quando a forma maior cai, tudo cai. O lar desmorona quando o pai de família cai, a mãe cai, aquilo desmorona. Então, o homem caiu, é a forma mais alta de animal. Caiu, aí caiu todos os animais, os animais ficaram tudo bravos, tudo revoltado. Não era o revoltado. Você tem que ver, foi por isso que Jesus veio, para tirar até a revolta de nós. Porque aquela agitação, aquele nervosismo, aquela vida assassina, veio porque o homem caiu. Aí começou dali para cá, os animais ser bravios. Antes não era manso. Aí ficou tudo bravo dali para cá, porque o homem caiu. E o homem é a criação maior. Então, o que diz dos demais animais, que eram irracionais? Nós raciocinamos. O único animal, da forma mais alta, que tem alma. Os outros não têm alma. São feitos alma vivente, mas eles não têm uma alma, como o homem tem. A alma faz o homem diferenciar entre o bem e o mal, entre pôr roupa ou não. Isso é a alma. Se a pessoa está vivendo uma vida como animais lá fora, elas vivem uma vida expondo como animais, porque lhe falta a alma. Então, são simplesmente animais. Estão agindo como animais. Não vou entrar nisso aí. Mas aqui o irmão Branham diz assim: as pessoas, alguém me disse, irmão Branham, não é você unicista? Outra vez, fizeram a pergunta para ele. Lá foi o doutor Lança que fez a pergunta para ele: você é unicista? Ele diz: não, senhor, eu não sou unicista. Agora aqui, outra pessoa fez. Lá foi o doutor Lança em 1960. Aqui agora em 1962, outra pessoa vem perguntar. Alguém me disse, irmão Branham, não é você unicista? Ele diz: não a organização unicista, mas sou unicista com Cristo. Vem, mas não com a organização dos unicistas. Irmão Branham nunca disse sou dualista com Cristo. Você não vai encontrar isso, porque
o que veio Jesus fazer? Veio fazer com que o homem e Deus se tornassem um outra vez. Depois que o homem caiu, o homem e Deus não era um, não tinha unidade mais, não era um. Nós viemos a nos tornar um em Cristo. Cristo veio e trouxe novamente aquela unidade, pagou o preço. Temos que chegar a isso aqui também. Você não pode, de maneira alguma, voltar ao original sem que o preço seja pago. A ordem para a unidade entre Deus e o homem. 149, unidade. Ele pagou a dívida do pecado. Essa é a ordem. Se não paga a dívida, um cordeiro que foi posto lá atrás, que o próprio Deus matou lá atrás e deu a roupa para a mulher, para o homem ver. Matou o cordeiro, aproveitou tudo. Mata o cordeiro, aproveita o exterior dele para cobrir a nudez do homem e da mulher que erraram. E agora você tem que ver que o Cordeiro de Deus, Cristo, foi morto, não foi para cobrir a nossa nudez de fora, mas a espiritual. Ele veio foi para isso. Contudo, nós somos obrigados, pela própria Bíblia, saber cobrir nossa nudez física. Pela Bíblia, a forma de roupa que devemos usar. Bom, a ordem da unidade entre Deus e o homem. 149. Ele pagou a dívida do pecado. Agora, em ordem para obter a unidade entre Deus e o homem. Escuta, Jesus não poderia ter feito isto, ter pago a dívida do pecado, contanto que ele estivesse aqui em um corpo de carne. Ele não podia pagar a dívida se não fosse num corpo de carne. Para pagar a dívida tinha que ser um corpo de carne. Por quê? Porque foi a carne que caiu lá atrás, foi o sangue, o rompimento de uma célula sanguínea. Então aqui tinha que vir novamente, era carne, tinha que morrer para pagar o preço. Mas o que adiantaria um homem normal como nós morrer? Não ia adiantar nada. Por isso Deus veio por obra do Espírito Santo. É um corpo gerado por Ele mesmo. Irmão Branham ainda diz nessa mensagem unidade, Deus pegou o gens e o óvulo, tudo é Deus. E ainda o irmão Branham diz assim, eu cria diferente de primeiro, pensando que o óvulo era de Maria. Ele diz, mas não pode. Se o óvulo fosse de Maria, Maria teria que sentir um prazer sexual para poder ter um filho. Mas então o óvulo não pode ser de Maria. Ele diz, o óvulo é Deus. Deus criou o gens, que é do masculino, e o óvulo feminino, e deu para Maria. Por isso, ele diz, Deus me deu minha mão, ela é minha. Entende? Deus me deu, os meus olhos, eles são meus. Deus deu para Maria, tua semente pisará a cabeça da serpente, porque Deus deu para ela. Amém, amém. Eu acho que a gente deve ir aprendendo de pouquinho. Aquilo que você pensa que você sabe, você tem que ouvir muitas vezes, muitas vezes. Eu pensava que eu já sabia. Então a gente está vendo, acaba não sabendo, você vai estudando. Fala, meu Deus, e que mensagem é essa? Só um profeta para trazer o que nós temos aqui, ó. Em ordem para obter a unidade entre Deus e o homem, Jesus não poderia ter feito isso, contanto que ele estivesse aqui em um corpo de carne. Então ele tinha que se tornar a oferta do pecado completa para tirar a culpa do crente. Vem, tirar isso para que então o Espírito Santo pudesse entrar no homem e fazer o homem e Deus unidos outra vez. Porque quando o homem pecou lá no Éden, acabou a união. Agora, o homem não tem unidade com Deus. O homem pecou. Então, não tem unidade entre o homem e Deus. Quando veio Jesus veio retornar esse companheirismo, esta unidade que Adão tinha com Deus antes do pecado. Jesus veio aqui para poder dar isso para nós, restaurar isso para nós. Aquilo que vocês perderam em Adão, vocês ganham em Cristo. O primeiro Adão, todos morrem. O segundo Adão, todos são vivificados. Amém. Isso é o que a Bíblia diz. Graças a Deus. Veio. Deus se tornou carne e sangue. Agora,
Irmãos, a gente teria que passar por algo distante. Deus se tornou corpo e carne, porque ele era espírito, e ele, para se tornar um corpo, ele tinha que se tornar o Logos. Deus se converteu no Logos. Para se tornar sangue, Deus se converteu em carne. É o mesmo Deus. Ele, para ser visto, se converteu no Logos. Ele, para morrer, se converteu em carne. O Logos se converteu em carne. Isso é o que nós temos na mensagem de irmão Branham. Eu tenho um relato bem grande ali sobre o Logos. Poderia já ir dando para vocês esta ajuda. Quando o mandamento... Agora, o que poderia restabelecer? Deus se tornou carne e sangue. O que poderia restabelecer? Quando o mandamento de Deus é cumprido, poderia um anjo cumprir isto? Aí vem a pergunta, poderia um anjo? Um anjo não podia cumprir, por quê? Ele não tem sangue. E precisava de sangue para apagar os pecados. Porque o sangue de bodes foi dado para cobrir o pecado, mas precisava de sangue para apagar o pecado, para que a vida de Cristo pudesse vir ao pecador, porque a vida animal não podia voltar sobre o pecador, porque o animal não tem alma, mas a vida de Cristo voltou sobre o pecador arrependido, libertando-o completamente, diz o irmão Branham. Aleluia. Poderia Deus ter cumprido aquilo? Ele não tinha sangue. Olha para você ver. Então, Deus se tornou carne e sangue. Um anjo não podia cumprir o plano da redenção. Por quê? O anjo não tem sangue. Deus, que é espírito, não podia cumprir o plano da redenção. Por quê? Porque Deus, espírito, não tem sangue. Agora, Deus não podia ter um filho à parte e dizer, eu vou mandar você lá, para você fazer isso daí para mim. Isso é a mentalidade dos dualistas. Por isso, eles não admitem a pregação do irmão Branham. Ele não mandou um anjo, ele não mandou um filho, ele mesmo veio. Oh, mas aí eles estão falando contra a Bíblia. Então fala com o irmão Branham. Se você é um teólogo e se você é um estudante, é um que ajuda a traduzir aí o inglês, por favor, vê com o irmão Branham, então. Porque quem pregou foi ele. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um filho. Vocês têm que saber que não é um filho à parte, como vocês pregam. Porque eu creio que Deus mandou um filho, o filho. Porque Deus se fez carne, e Deus se fazendo carne, ele era o filho, que era o Espírito, trazendo para nós um corpo sangrento, para que pudesse pagar a pena do pecado, porque outro não podia, anjo não podia, Deus não podia. Então o que Deus fez? Olha aqui, ó. E Deus se tornou carne e sangue. Olha, você não pode pensar assim, e o Filho se tornou carne e sangue. Irmãos, primeiro Deus se tornou Logos, depois o Logos se tornou carne e sangue. Então é Deus se tornando carne e sangue. Isso vem direto de Deus. Irmão Branham, toma isso em ordem para que ele pudesse pagar o débito corretamente e tirar o pecado, porque esta é a única maneira, não é uma outra pessoa pagar a nossa dívida. Quando foi Deus quem disse, no dia que dele comer, certamente morrerás. Agora, Deus pega e fala, vai um outro lá para pagar a dívida? Não seria justo. Irmão Branham prega isso daí. Não seria justo. Porque não é outro, é o corpo dele mesmo. Quando você vê ele morrendo, por isso o William Branham pregou Deus morrendo. Aí vem o dualista e diz, mas Deus não pode morrer. Você tem que entender por que é Deus morrendo. Agora é Deus o corpo. Aquele corpo era de Deus. Era o corpo de Deus que morreu, que sangrou. Não foi o corpo de um filho à parte, mas do Filho de Deus, que era o Logos se convertendo em filho. Era Deus se convertendo em Logos, o Logos se convertendo em filho. Isto é, uma só pessoa. Isto vem de Espírito a Logos, a pessoa visível.
Amém. Amém? Amém. Olha, eu espero que quando eu falo amém, que você esteja... Eu vejo o irmão Branco falando amém aqui também, e a gente vê que o povo não entendeu. E o povo diz amém, a congregação diz amém, mas não entendeu. Hoje eles estão... Se eles falaram amém para o irmão Branco, por que estão pregando duas pessoas na divindade? Porque diz que o Pai é Deus e o Filho não é Deus. Quando William Branham diz que Deus o Pai, aí Deus veio como Filho. Foi o irmão Branham que pregou que Deus fez papel de ator, não foi eu não, eu só repito. Irmão Branham que pregou, Deus fez o papel de ator. Ele veio como Pai, logo ele veio como Filho e morreu, e ele veio como Espírito Santo e encheu a igreja. É o mesmo, ele diz, o mesmo Deus. Amém. Poderia Deus ter cumprido aquilo? Ele não tinha sangue. E Deus se tornou carne e sangue em ordem para que ele pudesse pagar o débito corretamente e tirar o pecado, porque é a única maneira, a unidade de Deus e o homem. Tem aqui mais um parágrafo, a unidade de Deus e o homem. Estamos no 150 ainda, onde o irmão Branham diz, agora me sinto religioso. Bem, eu sinto que se eu pudesse tomar o meu tema agora e começar a pregar agora mesmo, simplesmente me aquecendo agora para começar bem aqui, e já é hora de eu parar, aqui também já é hora de eu parar. Então, talvez mais tarde eu terminarei isto, a unidade de Deus e o homem. A unidade, outra vez, agora o homem perdeu a unidade, perdeu o companheirismo. Você sabe que o marido e mulher, eles perdem a unidade, perdem o companheirismo quando há um erro. Eles perdem o companheirismo, perdem a unidade. Não vou mexer nesse ponto. Deixa quieto. 152. Cada criatura está sobre o ser humano. É unidade, 152, vem. Esta é a única maneira que o homem poderia estar de volta ao seu estado original outra vez. É para aquela pena de pecado ser paga. E se Jesus não morresse, se Deus não pagasse a pena, vamos falar segundo o palavreado profético, bíblico, se Deus não enviasse seu filho, se Deus não pagasse a pena, quem não foi o filho que pagou a pena, foi Deus. Se Deus não enviasse seu filho, se Deus não pagasse a pena, aquele corpo era de Deus, ele pagou a pena. Não é o filho que pagou a pena por Deus, não. Ele, Deus, pagou a pena no corpo do filho. É a única forma de você ver Deus. Então, você nunca encara Deus como uma pessoa distinta, você encara Deus como nós. Olha, eu quero falar, pensei em falar sobre isso, já está terminando e eu não falo. Apenas para uma ajuda. São João capítulo 17, verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles lá do Brasil, que pela sua palavra de crer em mim. Para que todos sejam um. Agora, irmãos, as pessoas precisam de ver isso. Para que todos sejam um, como? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Seja um assim, não um dois, seja um. Como eu em ti e tu em mim. Jesus estava rogando para que fôssemos um. Em outras palavras, estou fazendo novamente capaz a unidade que o homem perdeu com Deus. Agora, que o homem seja um, como nós, ó Pai, somos um. Agora, como que o Pai e o Filho é um? O Pai é espírito, o Filho é carne. É isso que faz um. Como que eu e Deus somos um? Deus é espírito e eu sou carne. De forma um, para que sejamos um, assim como o Pai e o Filho são um. Oh, dualista é impossível.
Se você continuar nos versículos contrários que o irmão Brana não pregou para esclarecer deidade, você sabe que os versículos que você lê, irmão Brana não pregou para esclarecer deidade. Aí está. Vamos esclarecer deidade como William Brana pregou, que ele foi confundido como unicista. E ele não era unicista. Ele pregava deidade, ele pregava unidade. Unicidade é aquele que é único em si mesmo. Mas Deus não é único em si mesmo, ele tinha atributos. Então ele não é único em si mesmo, ele tem um atributo de Pai, de Filho, de Espírito Santo, de Salvador, de Curador. Então, não é a unicidade, é a unidade. Mas não é a mesma coisa. O irmão Brana pregou aqui, não é. O irmão Brana não pregou a unicidade de Deus, ele pregou a unidade de Deus. Então não é a mesma coisa. Você tem que saber que Deus tem pensamentos, eles são atributos. Então não é o único em si mesmo. Ele não é um unicista. Deus não é como os unicistas pregam. Ele tem que ter um corpo no qual aquele corpo dele sangra para poder me salvar e te salvar. E aqui está. Eu não rogo somente por isso, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. É só você saber como nós somos um. Como é que o Pai e o Filho é um? O Pai é Espírito, o Filho é carne. Para que sejam um. Estou retornando o companheirismo. É isso que Jesus está dizendo. Estou devolvendo o companheirismo do homem com Deus e rogando para que eles sejam um como nós somos. O Senhor Espírito e eu carne. É isso daqui, ó. Eu neles e tu em mim. Aí. Eu neles e tu em mim. Não é diferente tu separado de mim, tu uma outra pessoa. Não, eu neles e tu em mim. Isto é o que o irmão Brana sempre usou para pregar deidade, não dualidade. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Não é para ser perfeitos em unicidade. É para ser perfeitos em unidade, porque se fosse unicidade eu seria o único. Mas não, eu não sou o único. É Deus que é uma unidade em mim. Eu estou formando uma unidade com Deus. Eu estou dependendo de Deus, do Espírito Santo, para fazer-me uma unidade. Eu sem Deus, eu seria uma unicidade. Eu sem Deus seria uma unicidade. Mas eu com Deus sou uma unidade. Uma unidade. Guarde bem. Isso daí é diferente de marido e mulher. Marido e mulher é uma unidade composta. São duas pessoas, pensam diferente, dá problema, de vez em quando brigam um com o outro, discute. Deus não discute. Pai e filho não discute não, filho. Você já pensou bem, pai e filho? Se fosse duas pessoas, está discutindo também. Por isso, irmão Brana, pregar a única pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, é a única pessoa na divindade. Isso é pregação de William Brana. Você não vai encontrar e falar que é duas. Então, não diga que prega a mensagem de William Brana. William Brana prega a mensagem correta. O ensinamento dele foi esse. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Deixa eu ver aqui o parágrafo, é 10, capítulo 10 de São João. Mas vós, São João 10, 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Como ele podia dar a vida eterna? O dualista tinha que pensar nisso. Você diz que Jesus, então,
O Filho não é Deus. O Filho está falando aqui, e dou-lhes, ele não diz assim, o Pai vai dar a vida eterna, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Escuta agora, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Está aparecendo dois, aí ele diz, eu e o Pai somos um. É o próximo versículo, eu e o Pai somos um. Sabe o que aconteceu quando Jesus esclareceu a deidade, a unidade dele com o Pai? O que aconteceu foi que os judeus pegaram em pedras para apedrejar. Sabe o que acontece quando você mostra a unidade de Deus com você? E pregar a unidade do Pai com o Filho? Os crentes da mensagem, os dualistas, peguem pedras na língua para falar. Que jogar pedra hoje é através da língua. Davi usou uma funda, a gente usava um estilingue quando era menino, mas hoje as pedras são jogadas pela língua. Aqui está. Eles pegaram pedras para jogar em Jesus, para apedrejar Jesus, porque ele falou, eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedras, outra vez em pedras para o apedrejar, quer dizer que já tinha pego uma vez. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras, procedendo de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmão Branham vem e mostra, ele não era, que ele estava fazendo Deus a si mesmo, ele era Deus. Eles deviam crer na mensagem do profeta. Isso aqui é a pregação que o William Branham pregou para mostrar a unidade do homem com Deus e do Pai com o Filho. Certo? O Pai com o Filho tem esta unidade, o Pai é Espírito, o Filho é carne. O Filho tudo que ia fazer, Pai, tudo que nós fazemos, Pai, Deus, por quê? Formou uma unidade. Agora nós temos uma unidade entre nós e Deus. Nós estamos falando com Ele, Ele falando conosco. Então isso forma uma unidade, porque Deus é Espírito e eu sou carne. Isso forma uma unidade, Deus pode entrar em mim. Formou uma unidade. Jesus não podia entrar nos discípulos. Ele podia estar com eles, mas para estar neles, Jesus tinha que voltar ao Pai. Voltar ao Pai é voltar na condição original de Espírito, de coluna de fogo, de Logos, para poder vir e se derramar na igreja. Então, foi por isso, a mesma coisa é aqui. Deus se derrama em nós porque Ele é Espírito. Você deve guardar isso. Estamos encerrando. É bom que eu encerre por aqui. Outra hora nós estudamos mais um pouco, mas está falando cada criatura sobre o ser humano caiu, está aqui, e ninguém era digno de pagar isso, porque caíram como seres humanos, porque cada criatura está sob o ser humano, e ele havia caído. Glória, irmão, o ser humano caiu, aí veio Deus, se fez um ser humano para levantar o ser humano caído. É isso que Deus fez. O ser humano caiu. Aí Deus deu sangue de bodes, de touros, de novilhos para cobrir o pecado. E sempre em mente, Deus com aquele atributo, um dia eu mesmo vou descer lá. Eu vou verter sangue. Mas eu sou Deus, eu não posso verter sangue. Eu gero um filho. Eu gero um filho. É isso que Ele fez. Ele gerou. Eu gero um filho. Entro nele. E aquele corpo que eu gero, que vai nascer de mulher, então é filho. E eu gero aquele corpo, eu morro na carne. Aí eu tenho carne para morrer, porque quem tem que pagar o preço sou eu e não um filho à parte de mim. Sou eu que tenho que pagar e eu sou espírito. Mas eu não posso pagar o preço porque eu sou espírito. Eu não tenho carne, eu não posso verter sangue. Então eu gero um corpo para mim. O filho é o corpo que Deus gerou para ele. Esse é o Filho de Deus. Deus não morreu como Deus, Deus é Espírito. Deus morreu como Filho. Obrigado, Senhor.
por mais este momento de meditação na sua palavra. Estas coisas são tão simples, Senhor, mas para muita gente é tão complicado, mas o Senhor é simples. O Senhor tem esta unidade simples. O Pai no Filho, o Pai é Espírito, o Filho é carne, e o Filho é quem mostra este eterno, este Pai que ninguém pode ver, só olhando no Filho. Ajuda-nos nesta hora, Pai, a entender melhor esta palavra e viver esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece, no vento, nas ondas, na espuma que envém. Emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal.